Roma, como se costuma dizer por aqui, não se fez num dia. A cidade, com suas ruas de paralelepípedos e majestosos templos, foi crescendo e se transformando ao longo dos séculos. O Império Romano, meus caros, teve suas origens humildes como uma simples cidade-estado na Península Itálica. Pequena, mas ambiciosa, Roma começou a expandir suas fronteiras. Quem diria que dali surgiria uma potência global, uma cidade que, de tão pequena, se tornaria o centro do mundo antigo. No auge de seu poderio, o Império Romano estendia-se por 3 continentes, controlando grande parte da Europa, norte da África e Oriente Médio. Era um império vasto e diversificado. Imaginem só a influência colossal que exerceram, moldando o curso da história ocidental. Suas leis, arquitetura e cultura deixaram marcas indeléveis. Mas essa ascensão não foi da noite para o dia, não, senhor. Foi um processo longo e árduo. Foi um processo gradual, marcado por conquistas militares e estratégicas. Cada batalha vencida era um passo a mais rumo à grandeza. Roma, com seu exército formidável e uma política sagaz, soube subjugar seus inimigos e expandir seus domínios. A disciplina e a estratégia eram suas maiores armas. Cada novo território conquistado era integrado à sua esfera de influência. As províncias se tornavam parte do vasto mosaico romano. Os romanos, muito eficientes, estabeleceram sistemas sofisticados de governo, direito e infraestrutura. Suas estradas e aquedutos são exemplos de sua engenhosidade. Essas estruturas, meus amigos, foram a espinha dorsal do império, consolidando seu poder e garantindo o controle sobre vastos territórios. O Senado e as leis romanas eram pilares fundamentais. E não podemos nos esquecer da miscigenação cultural. A diversidade era uma característica marcante. O Império Romano era um verdadeiro caldeirão de culturas e povos. Cada nova cultura adicionava uma camada de riqueza à sociedade romana. A capacidade de Roma de assimilar os povos conquistados em sua estrutura social, eis o segredo de sua estabilidade e longevidade. Essa integração foi crucial para a durabilidade do Império. A Pax Romana, meus amigos, que época! Um período de paz e prosperidade sem precedentes. Esse período de ouro, que definiu o auge do Império Romano, durou mais de 2 séculos. Imaginem só: crescimento econômico, florescimento cultural e relativa estabilidade política. Mas o que sustentou essa era de ouro foram vários os fatores, meus caros. Em primeiro lugar, o governo centralizado de Roma sob o Principado, que trouxe uma estrutura política estável. Tínhamos também o exército romano, uma força imponente que garantia a paz dentro de suas fronteiras e protegia contra as ameaças externas. E não podemos esquecer da infraestrutura. Roma construiu uma extensa rede de estradas, aquedutos e outras obras de engenharia que conectavam seu vasto império. Essas maravilhas da engenharia, meus amigos, facilitaram o comércio, a comunicação e o movimento de tropas, unindo ainda mais as províncias de Roma. A Pax Romana também foi um período de intenso intercâmbio cultural, o que, sem dúvida, enriqueceu o império. A arte, a literatura e a filosofia romanas floresceram, influenciando o desenvolvimento da civilização ocidental, deixando um legado duradouro. Meus amigos, até mesmo o Império Romano, essa potência aparentemente invencível, sucumbiu. A grandiosidade de Roma, que parecia eterna, foi corroída por dentro. Uma série de fatores internos levaram ao seu declínio gradual e, por fim, à sua queda. Não foi um único evento, mas uma combinação de problemas que se acumularam ao longo do tempo. Uma combinação complexa de pressões políticas, econômicas e sociais corroeu as fundações do império, como um castelo de areia que se esvai com a maré. Cada aspecto da sociedade romana começou a mostrar sinais de desgaste. A instabilidade política, por exemplo, atormentou Roma durante seus últimos anos. O Senado, outrora um símbolo de ordem, tornou-se um palco de disputas e intrigas. Sucessões imperiais disputadas, golpes e usurpações tornaram-se frequentes, semeando a agitação política e a fragmentação. Cada novo imperador
enfrentava desafios imediatos à sua autoridade. E a crise econômica? Essa também deixou sua marca. O comércio, que antes florescia, começou a estagnar. A inflação desenfreada, os gastos militares excessivos e a dependência do trabalho escravo prejudicaram a economia romana, corroendo-a por dentro. A moeda perdeu seu valor e a confiança no sistema econômico diminuiu. À medida que o império se expandia, o ritmo de novas conquistas diminuía, levando a uma redução no influxo de mão de obra escrava e de tesouros de guerras estrangeiras. Sem novas terras para explorar, os recursos começaram a escassear. Era como se o próprio motor do império estivesse perdendo força. A máquina de guerra romana, que antes parecia imparável, começou a falhar. Para completar o cenário, a ascensão do cristianismo e de outras religiões desafiou as crenças tradicionais romanas, gerando conflitos e tensões. A unidade religiosa, que antes era um pilar do império, começou a se fragmentar. Os imperadores posteriores enfrentaram o desafio de administrar um império cada vez mais diversificado religiosamente, com o cristianismo gradualmente eclipsando as religiões tradicionais romanas. A coesão social foi severamente testada. Era o fim de uma era. A queda de Roma não foi apenas o colapso de um império, mas o fim de um capítulo significativo na história da humanidade. E o que dizer da Nona Legião Romana? Desaparecida, engolida pela história. O sumiço dessa legião completa do exército romano, meus amigos, é um dos mistérios mais duradouros do Império. Várias teorias tentam explicar o destino da Nona Legião, adicionando uma dose extra de intriga à história romana. Segundo os relatos históricos, a Nona Legião estava estacionada na Britânia no século II d.C. No entanto, todas as referências à legião desaparecem dos registros históricos após essa época. É como se tivessem se esfumado no ar. E o mais intrigante, nenhuma evidência arqueológica conclusiva emergiu para lançar luz sobre o destino da legião, alimentando ainda mais as teorias e especulações. Alguns historiadores sugerem que a Nona Legião encontrou seu fim em batalha contra tribos nativas da Britânia, massacrados e esquecidos. Outros especulam que a legião foi transferida para o leste, onde possivelmente encontrou a derrota contra os partos, um inimigo à altura de Roma. O mistério da Nona Legião Romana, meus amigos, continua a cativar historiadores e entusiastas. A ausência de evidências conclusivas garante que seu destino permaneça um tópico de especulação e debate. E chegamos a Pompeia, a cidade congelada no tempo, um lugar onde a história parou de repente, oferecendo-nos uma visão única e fascinante do passado. Soterrada sob cinzas vulcânicas pela erupção do Monte Vesúvio em 79 a.C., Pompeia oferece um vislumbre extraordinário da vida cotidiana no Império Romano. É como se o tempo tivesse parado, preservando cada detalhe da vida antiga. A erupção, meus amigos, foi como uma fotografia do tempo, congelando a cidade e preservando seus edifícios, artefatos e até mesmo seus habitantes. Imaginem só, cada rua, cada casa, cada objeto, tudo ficou exatamente como era naquele fatídico dia. As escavações em Pompeia revelaram um tesouro de informações sobre a sociedade romana, cultura e vida cotidiana. Os arqueólogos continuam a descobrir novos detalhes que nos ajudam a entender melhor como viviam os antigos romanos. As casas, lojas e edifícios públicos da cidade, extraordinariamente bem preservados, fornecem informações valiosas sobre a arquitetura, o planejamento urbano e a estética romana. Cada construção nos conta uma história sobre a vida e os costumes da época. É como voltar no tempo e caminhar pelas ruas da Roma antiga, sentir o chão de pedra sob os pés e imaginar como era a vida há quase 2000 anos. E os artefatos descobertos em Pompeia? Cada peça é um fragmento da história, uma janela para o passado. Ah, meus amigos, um verdadeiro banquete para os amantes da história, afrescos, mosaicos e objetos do dia a dia. Cada detalhe nos transporta para a vida cotidiana dos antigos romanos. Tudo nos oferecendo insights sobre a vida cultural e social dos pompeianos. Desde utensílios de cozinha até joias,
cada objeto tem uma história para contar. Os afrescos, em particular, exibem as habilidades artísticas dos romanos e fornecem vislumbres da vida, costumes e crenças romanas. As cores vibrantes e os detalhes minuciosos nos mostram a sofisticação e a beleza da arte romana. Pompeia, meus caros, continua sendo um local de descoberta e estudo contínuos, uma janela única para o passado. Cada nova descoberta nos aproxima mais da compreensão completa dessa antiga civilização. A preservação notável da cidade fornece um vislumbre extraordinário da vida no Império Romano. É um testemunho duradouro da engenhosidade e resiliência dos antigos romanos.